o tema de hoje, né, ele é bem interessante, é bem sugestivo, né? Retire-se e fique sozinho. Então, querido, com certeza, muitas vezes nós precisamos de momentos assim. Muitas vezes as esposas precisam se retirar e ficar a sós, e os maridos precisam entender isso. E muitas vezes os maridos precisam se retirar e ficar só. Muitas vezes os filhos precisam se retirar um pouco e ficar sozinhos. Os pais, sim, um colega do trabalho, de repente você vê ali, ele está um pouco diferente, é porque ele está assim, precisa ir trabalhar, mas ele está num momento de retiro, sabe, de se retirando um pouco. Não é que ele não quer mais voltar a falar com você, não é que ele mudou, que ele está estranho, não. Todo mundo passa por isso. Às vezes o patrão está assim, às vezes os funcionários estão assim, as pessoas estão assim. Você encontra pessoas, por exemplo, na rua, na fila de um banco, em algum lugar, você vê às vezes a pessoa está ali meio estressada, meio explosiva, ela está no momento de retiro dela, tá? Só que ela precisa estar ali naquele momento, ela não gostaria de estar ali naquele momento e ela está estressada. Ou então, ela está precisando se retirar e não está entendendo isso. E nós precisamos entender. E nós temos vários exemplos bíblicos onde homens de Deus, profetas, o próprio Cristo, apóstolos, se retiraram em dados momentos para ficar sozinhos. Sim, porque era necessário. Eu vou ler apenas um texto dessas muitas passagens bíblicas, que nós podemos aqui citar tantas outras. Mateus capítulo 14, no verso 13, diz assim: e tendo ele despedido as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Próprio Jesus. Sim, lá estava ele só. Quantas vezes nós vamos encontrar ali mesmo, nas páginas dos evangelhos, Jesus sozinho? Jesus, por exemplo, na noite que foi traído, no Getsêmani, ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Ele sai do meio dos 11 e ali vai para um lugar com Pedro, Tiago e João e diz: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus se afasta cerca de 30 metros para ficar sós. Nós vamos ver várias outras passagens que Jesus subiu ao monte sozinho, sim, para ficar ali a sós, se retirando. Nós vamos ver ali, por exemplo, o próprio Elias, que saiu, deixou o obreiro dele, né, o servo dele lá, né, em uma determinada cidade, se retirou, caminhou um dia, aproximadamente 30 quilômetros, para ficar sozinho lá no meio do mato, sozinho lá no deserto. Querido, tantas outras passagens. Moisés passou 40 dias e 40 noites lá naquele monte, por 2 vezes no mínimo, sozinho com Deus. Sim, e foi exatamente nesses momentos em que esses homens estiveram sozinhos. Por exemplo, João, exilado na ilha de Patmos ali, só como um condenado. Enfim, e esses homens, irmãos, foi exatamente os momentos em que eles se retiraram, momentos em que eles ficaram sozinhos, ficaram a sós, que eles tiveram grandes experiências com Deus. Sua alma estava triste, sua alma estava angustiada, estava com medo, estavam cheio de coisas pesadas da vida, temor das coisas que estavam por vir, das coisas que estavam por acontecer, com medo, assustados, angustiados, decepcionados, frustrados, enfim. E então eles preferiram se retirar e ficar a sós. Eu tenho certeza, querido, que você precisa disso. E às vezes você está se retirando e as pessoas não entendem, mas é importante que em dados momentos da sua vida você se retire. Você precisa se retirar. Não deixe de ser simpático com as pessoas, não deixe de ser amigo das pessoas, não deixe de maneira alguma. Apenas se retire por um momento. Se retire por um momento, você precisa ficar sós com Deus. Você precisa se trancar um pouco, se fechar um pouco ali, sabe? A sós com o Senhor. Tanto é que quando Jesus fala sobre oração, lá em Mateus capítulo 7, ele vai falando, né? Que é quando forem orar, não orem nas praças, nas ruas, para serem vistos, mas entra no teu quarto. Fecha a tua porta e ora em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sim, queridos, nós precisamos nos retirar muitas vezes e ficar sós com Deus. E os maridos precisam entender quando as suas esposas estão precisando se retirar. Talvez esse retiro, ele talvez um dia resolva, ou talvez uma semana, talvez um mês, eu não sei. Mas se retirar também não é se esconder de tudo, não é fugir para algum lugar deserto, geralmente não é assim. Normalmente é apenas um momento que você entende que você precisa ficar na sua, se calar um pouco, se resguardar mais um pouco, e as pessoas às vezes vão achar isso estranho, mas para isso continue sendo simpático, continue sendo agradável,
mas você precisa se retirar. Precisa te retirar para, como diz, né, recarregar suas baterias, para fortalecer-se, orando, buscando a Deus, para recomeçar a sua caminhada, para continuar a sua caminhada com Deus. Então Jesus fez isso, muitos apóstolos fizeram isso, os profetas fizeram isso, e muitos de nós temos feito isso, temos nos retirado muitas vezes e as pessoas não entendem, as pessoas não sabem como é a sua vida em particular, né? E você tem se retirado, tem feito bem, ok? E você que não tem se retirado, você precisa fazer isso, porque de repente o teu psicológico, a tua alma está sobrecarregada de muita coisa, e você está muito ansioso e você precisa se retirar para buscar a Deus em oração, para ficar sós com Deus ali, orar, se derramar, prantear. Tá? Eu sempre falo que a oração coletiva na igreja é muito bom. A oração com a família reunida, como estou aqui agora com a minha, é muito bom. Mas a oração a sós, querido, ela é essencial e fundamental. O momento que você tem a sós com Deus ali, o secreto, o escondido com o Senhor. E nós precisamos fazer isso, nos retirar. Então não se estranhe se o seu coração tem, de repente, você te conduzido a ficar só, o Espírito tem te conduzido a se retirar para ficar sozinho. Isso não é estranho. Isso é normal. Agora, não se enclausure, não se esconda, não se feche, não se tranque. Volte à sua vida normal, retome a sua vida normal, mas esses momentos de retiro, eles são fundamentais, importantes, com certeza, para a vida de todos nós. E as pessoas precisam entender isso, as pessoas convivem com a gente, família, amigos, enfim. E de repente os amigos estão achando estranho, dizem, não, amigo, que é isso, eu não mudei com você, só desculpa aí, é porque eu estou num momento assim que eu preciso me retirar, sabe? Ficar mais recatado um pouco por um momento, tá? Logo eu volto ao normal. Não, mas você quer desabafar, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, é só porque realmente eu estou precisando disso. Mas está tudo bem, continuo te amando como amigo, como amiga, né? Mas é só porque eu preciso desse momento, mas a nossa amizade continua, daqui a pouco a gente está junto de novo, enfim. Okay? Eu espero que essa palavra realmente ela possa fazer a diferença na tua vida.